Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria, uma alegria triplicada. Temos alegria porque estamos celebrando a nossa novena em honra a Nossa Senhora Auxiliadora. Temos alegria de, dentro desta novena, iniciarmos a nossa novena de Pentecostes. Então estamos invocando o Espírito Santo sob a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. E também temos a alegria de celebrar hoje Santa Rita, a santa dos impossíveis, a santa das causas desesperadas. E é uma santa, meus santos, assim, que quando nós olhamos a sua vida, nós vemos quanta riqueza de Deus ali foi manifestada. Primeiro, uma pergunta. Nós começamos hoje a novena de Pentecostes, e qual a finalidade de suplicar o Espírito Santo? Para que é que suplicamos o Espírito Santo? Ora, nós suplicamos o Espírito Santo para que Ele nos santifique. Nós suplicamos o Espírito Santo para que Ele nos cristifique. Ser santo é ser semelhante a Cristo, ser um outro Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é ser cristificado. E o que é ser cristificado? É uma pessoa que tem os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que tem atitudes semelhantes de Cristo Jesus, atitudes semelhantes na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E é isso o que nós vemos abundantemente expresso na vida de Santa Rita. Vamos lá então. Santa Rita nasceu em Rocaporena, uma região de Cássia, na Úmbria, centro da Itália. Ela nasceu no século XIV, em 1381. Foi batizada como Margherita, mas carinhosamente foi sendo chamada cada vez mais de Rita, né? o diminutivo carinhoso. Então, ficou conhecida a nós como Rita. Filha de pais idosos, seus pais eram já avançados em idade, piedosos, homens de religião, bons católicos, mas de uma família simples. Os pais eram sem instrução, mas conseguiram passar para ela o essencial, embora não tivessem instrução, tinham fé. E ensinaram a sua filha os rudimentos, né? As bases da fé católica, da fé cristã. E Rita cresceu piedosa. Era uma menina tão piedosa, gostava tanto de rezar, que os pais, por causa dela, reservaram um cômodo da casa para fazer capela, para que ela ali pudesse se deter com mais tranquilidade na vida de oração. E aos 8 anos de idade, Rita se encantou pelo principal, isto é, ela queria ser toda de Cristo, ela queria ser religiosa, mas os pais, por motivos outros, insistiram que ela deveria se casar. E aqui é interessante, meus santos, os caminhos de Deus, que nós iremos encontrar posturas tão diversas. Nós iremos encontrar santos que se sentiram chamados à vida religiosa e, não obstante a postura contrária dos pais, entraram na vida religiosa, porque aquela era a vontade de Deus. Iremos encontrar santos que queriam entrar na vida religiosa e que, por causa da vontade dos pais, esperaram muito tempo para depois entrar na vida religiosa, como, por exemplo,
Santa Elizabeth da Trindade, que esperou, ao contrário de Santa Teresinha, que já conseguiu dobrar até a vontade do Papa, querendo entrar o quanto antes no convento. Iremos encontrar santos que queriam entrar na vida religiosa, mas que por vontade dos pais aceitaram se casar, e no caso aqui de Santa Rita, depois realizou aquilo que era a vontade de Deus na sua vida. Mas isto é, era a vontade de Deus que ela submetesse à sua vontade, se casasse e só depois entrasse na vida religiosa. Pois bem, mas com 8 anos aquela menina queria se entregar totalmente a Jesus, ser totalmente de Jesus. Mas os pais queriam que ela se casasse, e ela, no final da sua adolescência, se casou com Paulo Fernando, um homem que os historiadores descrevem como pervertido, impulsivo, violento, sem temor a Deus, e que não admitia uma vontade diferente da sua. Isso é um homem muito difícil, um homem que a humilhava, a injuriava, a insultava várias vezes, durante muito tempo. Então imagine o que um homem que, estou aqui agora criando insultos, entende, meus santos? Eu não sei que tipo de insultos, com que tipo de insultos ela era ultrajada, injuriada, mas um homem que diz, sei lá, que quando uma pessoa quer ofender outra, infelizmente, nós procuramos aqueles termos que mais ofendem, né? Então, sei lá, você é detestável como mulher, você é desagradável, você é feia, você tem bafo. Digo isso porque já atendi tantas pessoas, e há esses ultrajes na vida matrimonial de quem quer ofender, ultrajar, humilhar mesmo. Você não me é agradável como homem, você não me é agradável como mulher. Eu não te quero como homem, não te quero como mulher. São palavras que na vida matrimonial ofendem profundamente. E diz que Rita era insultada pelo seu marido, mas sempre acolheu com silêncio, paciência e oração. E insulto sobre insulto, injúria sobre injúria, violência, noitadas, que ele saía e vivia na noite, mas ela viveu tudo aquilo ali com espírito de oração, com paciência e docilidade, de modo que conseguiu converter o coração daquele homem que começou a admirar a sua virtude, a sua paciência, a sua vida de oração, a sua grandeza como mulher e como cristã, e converteu o coração daquele homem. Só aqui, meus santos, só por isso nós já poderíamos ver uma mulher santa, uma mulher que passou 18 anos, foi o tempo que durou o seu casamento, suportando as dificuldades daquele homem que no final, nos últimos anos, que ele se converte. Mas antes disso, ela passou vários anos suportando um homem sem temor a Deus, pervertido, violento, que não admitia ser contrariado, isto é, o que ele dissesse estava dito, por mais sem sentido e absurdo que ele tivesse dito, e um homem que a insultava e a humilhava a cada dia. Só isso, só por isso, se por tudo isso, se por amor a Cristo, tudo isso ela suportava, só por isso ela já poderia ser santa. Mas ela não é santa simplesmente por isso. Pois bem, ela teve 2 filhos nesse casamento, João Tiago e Paulo Maria. E o seu marido, imagine, no mínimo 15 anos de vida pervertida, de vida de violência, um homem que
angariou vários inimigos, que juntou vários inimigos, esse homem, que não era querido por muitos na cidade, foi assassinado. E Rita, que chorou o seu marido, mas que conseguiu que, quando assassinado ele foi, ele já tinha entrado no processo de conversão. Ele já a respeitava e já a amava como sua esposa, já era fiel, já tinha se reconciliado com Deus e a igreja por meio da confissão, já tinha se voltado para Deus. Mas os filhos herdaram o temperamento difícil do pai, e os filhos nutriam no coração o desejo de vingar a morte do pai. E a viúva, que com certeza, meus santos, amava muito os filhos, porque os teve na velhice. Então vocês podem imaginar que ela se casou jovem, ela era filha da velhice, então ela experimentou esse amor dos seus pais, e como teve esse amor com os pais, passou para os filhos. Então era uma mãe amorosa, além de ser uma mãe santa. Então era para ela doloroso perder os filhos, mas ela não queria perdê-los para Deus. Aqui, meus irmãos, é apenas um ponto, mas que revela toda a alma dessa mulher. Era uma mulher que vivia para as coisas do céu. Ela não estava primeiramente preocupada. É claro que ela queria ter o amor do seu marido, mas ela queria primeiramente ganhar o seu marido para Deus. É claro que ela não era uma louca desequilibrada que amava o sofrimento pelo sofrimento, que as coisas agradáveis neste mundo lhe eram recebidas com alegria, eram recebidas por ela com alegria, mas primeiramente ela queria ser feliz para Deus, para o céu. É claro que o carinho dos seus filhos ela recebia com agrado, mas ela queria que os seus filhos fossem para Deus, e se necessário fosse, ela estava disposta até mesmo a se desapegar do amor dos filhos, a perder o amor dos filhos, desde que eles não se perdessem de Deus. E como ela percebeu que os filhos estavam nutrindo esse desejo de vingança, ela ofereceu a Deus o sacrifício da sua renúncia. Nós não podemos imaginar, meus santos, o valor da penitência, da oração, da caridade de uma mãe para os seus filhos. Então ela pediu a Deus, ela ofertou a Deus a perda dos filhos, desde que eles não se perdessem por toda a eternidade. E diz então que os seus filhos caíram doentes, e na doença os seus filhos se arrependeram dos seus pecados, foram reconciliados com Deus e com a igreja e morreram. E ela viu naquilo um sinal do amor de Deus. Deus levou os seus filhos Deus levou os seus filhos antes do tempo para que eles pudessem alcançar o céu. Percebe aqui, meus santos, uma mãe que preparou os seus filhos para Deus, uma mãe que preparou o seu marido para Deus. Só por isso ela já poderia ser santa, admirável, isto é, uma mulher que teve com clareza esta missão: preciso preparar os meus filhos para Deus, mesmo que para isso eu tenha que me sacrificar, mesmo que para isso eu tenha que perdê-los antes do tempo. E Rita então agora ficou sozinha no mundo, não tinha marido, não tinha filhos, mas viu naqueles acontecimentos um sinal de que Deus agora a chamava para a vida religiosa. Muito bem, então vendo naquele sinal, naqueles acontecimentos um sinal de Deus, como ela rezava, ela conseguia distinguir os sinais de Deus na própria vida. E isso, meus santos, não é um privilégio de Santa Rita, não é um privilégio de Padre Pio, não é um privilégio de Santa Catarina de Sena, é um privilégio de todo cristão. Todo cristão que reza, ele
aprenderá a perceber os sinais de Deus na própria vida. Todo cristão que reza aprenderá a ler nos acontecimentos da vida os escritos de Deus, os desígnios de Deus. Então precisamos rezar para que aprendamos a ler e a amar a vontade de Deus. Porque quando o cristão reza, ele não apenas distingue os desígnios de Deus, mas ele ama a vontade de Deus. Porque a graça de Deus, ela não é apenas luz, ela não apenas nos dá clareza para que vejamos a vontade de Deus, mas para que nós vejamos a vontade de Deus como ela é, boa, ou melhor, a melhor, é o melhor para nós, para que nós amemos a vontade de Deus. É por isso que quando nós vemos a história dos santos com os sofrimentos e não os vemos revoltados, nós nos perguntamos, mas nossa, Padre Pio com tanto sofrimento que teve e não se revoltou. Nossa, Santa Catarina de Sena com tantos sofrimentos que teve e não se revoltou. Santa Rita de Cássia com tanto sofrimento que já teve e não era revoltada, muito pelo contrário, muito amorosa a Deus. Por quê? Porque ela rezava. E aqui, meus santos, eu sei que pode parecer uma frase de impacto, mas não é uma frase oca, deve ser uma realidade concreta na nossa vida. Precisamos rezar para que aprendamos a ver os desígnios de Deus na nossa vida e amar os desígnios de Deus na nossa vida, por mais difíceis que no primeiro momento eles possam parecer. E muitas vezes serão difíceis. Pois bem, então Santa Rita viu e foi então à procura. Ela passava pelas casas religiosas e o seu coração ardia, porque ela já vivia a pobreza, porque ela tinha já se desapegado de vários dos seus poucos bens que tinha. Ela vivia a castidade como viúva, mas ela queria viver a obediência, submetendo a sua vontade à autoridade religiosa, a autoridade de uma pessoa investida de autoridade religiosa. Então, ela foi à casa das agostinianas de Santa Maria Madalena. Lá chegando, bateu, foi recebida pela superiora, que teve uma boa impressão dela, mas ela era viúva, ela não era uma virgem, ela não era solteira e estava fora da ordem agostiniana receber uma mulher viúva que não fosse virgem, que não fosse solteira. Ela não poderia ser recebida. E aquele desejo no coração, meus santos, só crescia. Ela queria cada vez mais se entregar a Deus, mas estava diante de um impossível. Isto é, ela era viúva, logo, as diretrizes daquela ordem impediriam a sua entrada. Mas ela insistiu, ela foi mais 2 vezes, e por mais 2 vezes, a superiora disse, infelizmente, aqui você não pode entrar, nós não podemos acolher você. E ela continuou esperando em Deus, rezando, continuando a prática da caridade. Ela servia os pobres, ela ajudava as pessoas, vivia em intensa oração e pediu, e continuava suplicando a Deus aquela graça, até que numa noite ela teve um sonho em que 3 pessoas, em que ela ouvia ser chamada pelo nome, Rita, Rita, e ela se levantou, ouviu aquela voz e tentou voltar a dormir, e a voz novamente, quer dizer, desculpe, ela estava em oração, Rita, uma segunda vez, Rita, Rita, e ela se voltou e viu 3 pessoas, São João Batista, porque assim como ela, ele tinha sido concebido na velhice, Santo Agostinho, fundador dos agostinianos,
e São Nicolau de Tolentino, um santo agostiniano, que disseram que ela o seguisse. Ela os seguiu, os três a levaram até diante do convento agostiniano e a colocaram lá dentro, lá na capela. De manhã, as freiras acordaram para as suas orações e estava lá Rita piedosamente rezando. As irmãs viram que a porta não foi arrombada. Os conventos eram mini fortalezas, porque existiam muitas invasões na Idade Média, então não tinha como ela entrar, como ela pular o muro e entrar no convento. E ela explicou o que aconteceu. E as irmãs viram ali um sinal da providência de Deus, um sinal extraordinário da providência de Deus, de que ela deveria ser acolhida. E ela foi acolhida. Muito bem. Já era um sinal aqui, nossa, de uma excepcionalidade, né? A sua entrada no convento. Ela viveu na obediência, no sacrifício, na oração. Existia uma certa antipatia com ela por parte de outras irmãs, porque afinal de contas ela não era virgem, ela não era solteira, ela era uma viúva. O que é que ela está fazendo aqui? E a superiora aprovou na humilhação da obediência, mandando até que ela ficasse regando um toco seco 2 vezes ao dia, e ela ia, e as outras irmãs riam dela lá, regando, por obediência, aquele pedaço de pau seco ali fincado na terra. O tempo passou. E na quaresma de 1443, ela tinha 62 anos, na quaresma de 1443, ela ouviu uma pregação de São Giacomo della Marca, São Tiago da Marca, a respeito de se configurar a Cristo. Aqui é interessante, meus santos, a gente às vezes, nós que já passamos dos 40 anos, nós às vezes achamos que a nossa vida assim, já não tem mais nada de excepcional a acontecer, entende? Quer dizer, sei lá, o que tem de acontecer já aconteceu. Assim, você não vai, se você não virou santo, se você não fez algo de diferente na sua vida até os 40, por favor, agora é só manutenção. E não é assim, meus santos. 10 anos fazem... Eu tenho um conhecido que ele tem 10 anos a menos que eu e ele brinca comigo. Rapaz, 10 anos faz uma diferença. Pois é. Mas imagine, Santa Rita tinha 62, quando a sua vida de santidade, deu um salto. Aquela mulher, que já poderia ser santa, agora alcançou moradas, quer dizer, foi elevada por Deus a moradas superiores na santidade. Ela ouviu aquilo e ela pediu a Deus para se configurar profundamente a Jesus Cristo. Na oração coleta da missa de hoje, nós ouvimos isso, né? Aqui. Nós os pedimos, Senhor, que nos concedais a sabedoria e a fortaleza da cruz, com que vos dignastes enriquecer a vossa serva Santa Rita, para que, padecendo com Cristo na tribulação, possamos participar mais intimamente do seu mistério pascal, isto é, unir-se mais intimamente a Cristo. E ela pediu a Jesus a graça de participar mais intimamente do sofrimento dele, nem que fosse por um espinho apenas. E quando terminou a sua oração, ela sentiu uma dor lacinante na sua fronte, que chegou mesmo a desmaiar. Ela começou a participar dos sofrimentos de Cristo por um espinho apenas, por uma ferida na fronte. E ao contrário de outros santos estigmatizados, a sua ferida vertia pus, era fétida, era de um aspecto horroroso de se ver. E aquela, imagine, aquela freira, que para muitas ali na casa eram jovens. Então, para uma pessoa jovem, uma pessoa de 62 anos é um velho. Então, aquela velha podre,
sim, que com pus escorrendo pela fronte, foi colocada no último quarto, no fim do corredor, de uma parte bem escondida do convento, para ninguém sentir o odor fétido, podre, que a sua ferida exalava. E durante o dia, ia alguma freira, levava comida para ela, e de lá se afastava. E ela passou, meus santos, 15 anos nesse estado, com dores terríveis, com a saúde debilitadíssima e com aquele odor terrível, de modo que ninguém do seu quarto queria se aproximar. E ela viveu tudo aquilo na paciência, na serenidade e na oração. Percebe aqui, meus santos, o quanto ela é exemplo para nós, para que nós também, nas nossas dificuldades pequenas, nós aprendamos a viver com paciência, com serenidade, com sorriso no rosto. Disseram as irmãs depois da sua morte, que aqueles que iam lá, quando iam levar a comida, ela sempre os acolhia com um sorriso e nunca se lamentava das dores que ela sentia. Recebia o alimento, agradecia, abençoava aquele que trazia o alimento para ela e continuou na sua dor. Continuou na sua dor, não foi um mês, não foram 12 meses, não foram alguns anos, foram 15 anos de sofrimento e dor na presença de nosso Senhor. Então, meus santos, isso nos ensina o quê? A nós aprendermos a oferecer os nossos sofrimentos, isto é, quando nós nos unimos a Cristo e aceitamos humilhação, quando a nossa vontade é contrariada, um incômodo, mas o vivemos com espírito de oração, penitência, caridade, docilidade, e este nosso sofrimento, unido a Cristo, tem um valor imenso, sobrenatural. Isso pode ser fonte de conversão para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa santificação. Então quer dizer, mas padre, mas que sofrimentos? Estes que já estão acontecendo na sua vida. Não sei quais são, mas a paciência no período de doença, a paciência em casa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Entende? Você viver na paciência, na oração e oferecendo a Deus toda a contrariedade. Isso santifica, porque não em si mesmo, mas quando nós unimos esses sofrimentos a Cristo, eles se tornam redentores. Pois bem, Rita então, para terminar a misericórdia, o tempo está indo, Rita, nesse período houve o ano jubilar de 1450, ela queria muito ir a Roma para rezar e fazer as penitências jubilares e pediu a Jesus esta graça. Jesus concedeu, a ferida miraculosamente sarou, a sua saúde voltou, ela foi a Roma, fez todas as penitências, rezou, alcançou as indulgências, voltou para o convento, a ferida voltou novamente, a doença voltou novamente, e Rita, com 76 anos, no dia 22 de maio de 1457, Rita morreu, com 76 anos e 40 anos de vida religiosa. Ela teve mais tempo como religiosa do que fora da casa religiosa. E esta mãe amorosa, essa esposa paciente, essa mulher de fé, essa religiosa estigmatizada, é um exemplo de seguimento a Cristo e aceitação da vontade de Deus para todos nós. Que nós, meus santos, quando suplicarmos o Espírito Santo, saibamos muito bem para que é que estamos suplicando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.